Prestem atenção, prestem muita atenção no que eu vou dizer para vocês aqui e agora. Muitos dizem que Satanás, ele nos ataca onde somos fracos. Porém, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vimos que o inimigo atacou o povo de Deus exatamente onde eles eram fortes. Olhe para Moisés. Números capítulo 12, versículo 3, diz que Moisés era um homem manso? Não. Diz que Moisés era o homem mais manso dessa terra. E o que aconteceu? Sobre pressão, sobre estresse, sobre murmuração, ao invés de Moisés falar com a rocha, ele feriu a rocha. O homem mais manso. Lar Adventista capítulo 41 diz que a paciência do mais paciente será severamente provada. Outro exemplo, Elias, homem corajoso, destemido, valente, ousado, queridos, ousadia que nós muitas vezes não temos. Ele tinha e Deus se manifestava sobre ele, mas uma única mulher, possuída por Satanás, travou o homem. Ele ficou em pânico e em depressão em uma caverna chegou a pedir a própria morte, sem ao menos saber que dentro de pouco tempo ele seria levado às cortes celestiais. Por isso que no livro Eventos Finais ecoa para nós aqui a voz profética dizendo: naquele tempo devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade, onde muitos trairão ao Senhor. Muitos trairão ao Senhor. Um outro, Abraão, o pai da fé, aquele homem, ele ouve a voz de Deus, ele deixa a tua parentela, ele avança. E Deus disse a ele que faria dele pai de uma grande nação. E detalhe, a sua esposa já era avançada de idade, assim como ele, e ela era estéril. Deus queria provar para ele que o fruto, o resultado, era a ação divina, mas ele quis dar o seu jeito, a sua forma. Se deitou com Agar. Mas ainda assim, quando o filho da promessa nasceu de Sara, Isaac, ele teve que ser provado. Ele deveria sacrificar o seu filho com um cutelo, ou seja, semelhante a uma faca, matar o próprio filho a facada. Mas Deus trouxe o livramento pela fé. Abraão avançou. E por que eu estou usando esses exemplos? Porque nós somos tentados tanto nos pontos fortes quanto nos pontos fracos. De todo lado o inimigo quer nos arredar. Mas as características desses homens estão intimamente ligadas com o povo no tempo do fim, ao pregar as 3 mensagens angélicas. Quando você olha para Moisés, e a Bíblia diz assim: aqui está a paciência dos santos, a perseverança dos santos, mesmo sabendo que nós seremos severamente provados. E o caráter, uma vez provado, ele é burilado, ele é preparado para as cortes celestiais. Esse é o processo da santificação. E aí sim virá a glorificação. Nós devemos ter a ousadia de Elias para anunciar as bestas, a que sobe do mar, a que sobe da terra, o sinal da besta, a imagem da besta. Todas elas devemos anunciar essas mensagens. Falar sobre o paganismo, travestido de cristianismo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Tudo isso precisa de um tato, precisa de um jeito, mas precisa ser anunciado. E a fé, como Abraão, mas a Bíblia diz que nas 3 mensagens angélicas devemos ter uma fé semelhante ao do nosso Cristo, a fé de Jesus, a fé em Jesus. Então, tenha você e eu, queridos, no nosso coração, que nós seremos provados tanto nos pontos fortes quanto nos pontos fracos. E no livro Mente, Caráter e Personalidade, na página 24, diz assim: perdemos tudo quanto ganhamos se resistirmos hoje, apenas para seguir amanhã. Que Deus nos abençoe. Que nós venhamos, de forma consciente, avançar dentro desse grande conflito rumo a Canaã celestial. Amém?